mais uma vez um feliz sábado, que Deus os abençoe. Nesse dia de festa, um dia mundial, né? Dos nossos aventureiros. E eu quero convidá-los a pensar sobre um projeto maligno para destruir nossas famílias, a começar pelos nossos filhos, mas sobretudo buscarmos qual é o plano de Deus para os nossos filhos em dias tão difíceis. Eu quero dizer que eu sinto muito que seja tão desafiador, mas eu sinto muita alegria pelos pais que têm filhos pequenos nesse tempo de agora. Vocês foram feitos pais e mães em dias extremamente desafiadores. E, queridos, eu quero ler com vocês o que está... Aliás, vou contar para vocês, para que a gente ganhe tempo para o que vem a seguir. Vocês lembram que quando o povo de Israel estava crescendo muito, começou a incomodar os egípcios. Quando começa a incomodar os egípcios, o governo do Egito solta um decreto. Primeiro ele convida as parteiras e diz às parteiras que todo menino que nascesse, que fossem mortos, que fosse morto. Sai um decreto de morte sobre todos os meninos. As parteiras então não seguem a diretriz do governo vigente. Ele as chama as parteiras e pergunta para elas por que elas não fizeram o que ele havia decretado. Então ela diz que as mulheres hebreias são muito rápidas e quando a gente chega lá para fazer o parto e matar os meninos, elas já tiveram os seus filhos e não dá. Ele, não satisfeito, disse então para todo o povo que todo menino que nascesse fosse jogado no rio. Saiu um decreto de morte para destruir a todos os meninos. Que ódio contra os meninos, não é? Que ódio contra os meninos. Viria de um menino a libertação de Israel? Viria de algum menino e por isso decreto de morte sobre os meninos, mas que as meninas vivessem? Vamos mais adiante na história, isso tendo ainda no percurso da história do povo de Israel muitos momentos que veremos aflições. Mas no outro momento, em se referindo a meninos, quando Jesus Cristo nasce, qual foi o decreto de Herodes? Matem todos os meninos, os pequenos, de 2 anos, é isso? De 2 anos para baixo? Matem todos os meninos. E eu não temo dizer para vocês que há um decreto de morte sobre os nossos filhos. E a igreja de Deus, o povo de Deus, precisa estar ciente disso. Para que sob o espírito que se moveu sobre as parteiras, que se negou se permitir destruir a vida daquelas crianças. Assim como o Senhor protegeu a Jesus e protegeu a muitos outros meninos. Queridos, nós como igreja de Deus precisamos nos apropriar daquilo que o Senhor nos tem conferido para os tempos de agora, porque agora, nos dias de agora, tem decreto de morte sobre os nossos filhos e nós precisamos acordar para o que significa ser pai e mãe destas crianças em pleno 2023 e daqui em diante. Nossos filhos correm riscos seríssimos. Nossos filhos com 10, 11, 12 anos de idade, menos que isso até, eles estão confusos quanto à sua sexualidade. Eu estou acompanhando uma família
em que a mãe outro dia me escreveu e ela dizia assim: meu filho de 4 anos de idade voltou para casa dizendo: mamãe, eu não quero ser menino, eu quero ser menina. 4 anos de idade. Ele volta da escola dizendo: eu não quero ser menino. E a mãe pergunta: filho, quem foi que lhe disse isso? Você é menino. Ele diz: a minha professora falou que eu posso ser menina. Tem um decreto de morte. E você deve estar pensando: Darlene, mas isso não é decreto de morte. Isso é decreto de morte. Sim. É matar nossos filhos na origem. É matar em sua individualidade, em sua identidade. É matar as suas emoções. É matar os seus sentimentos de criança. É matar os nossos filhos aos poucos. É fazê-los perdidos na sua própria identidade. Nossos filhos estão sob decreto de morte. A morte que o pecado causa. Nossos filhos estão sendo ensinados a abraçar o pecado, amar o pecado, mais do que a natureza já o ama. Nossos filhos estão sensualizados. Nossos filhos estão escravizados desde pequenininhos por modas. E aqui eu preciso dizer às mães e aos pais, obviamente, mas mães de meninas, não façam de suas filhas pequenas mulheres. Não vistam suas filhas como se elas fossem pequenas mulheres. Não invistam na vaidade das crianças. Não pintem suas unhas, não ponham-lhe joias, não usem roupas extravagantes. Deixem estas crianças serem crianças. Ajudem os seus filhos. Vocês não veem a quantidade de histórias de abuso sexual, de sexualização infantil, de roubar a inocência das nossas crianças. Os meninos, por sua vez, mães de meninos, criem seus meninos para serem homens. Deixem seus filhos caírem, deixem seus filhos se sujarem, como as meninas também, aventureiras, desbravadoras. Deixem esses meninos se arriscarem, é da natureza do homem. Não sejam mães, daquelas mães que eu chamo dos tininéns da mamãe. Ai, meu filhinho, meu bebezinho, no 14, deixa o menino crescer, deixa o menino ser homem. E os pais, homens, seja espelho para os seus filhos. Seja espelho para os seus filhos. Seja um homem de verdade, um homem de atitude. Como eu falei muito ontem à noite, hoje eu quero pensar no espelho dos pais para os filhos. Nós precisamos cancelar o decreto de morte sobre os nossos filhos, assim, no dia a dia, no cotidiano, nas pequenas coisas. É em você ser esse homem, essa mulher consciente de que os filhos que o Senhor nos deu, nesse tempo de agora, é um tempo extremamente desafiador. Mas assim como tem decreto de morte sobre os nossos filhos, o Senhor nos tem dado decreto de vida. Nossos filhos precisam permanecer sob o decreto de vida que o Senhor tem derramado sobre nós. Cuidado. O ministério de cuidar dos nossos filhos é quebrar ao meio o plano de Satanás. Aí vem comigo, por que esse interesse de destruir tanto essa geração? Por que esse ódio contra essa geração? Por que de repente os desenhos, os filmes, por que os nossos filhos de repente estão vendo um videozinho no YouTube? E então a mãe pensa, ele está olhando um videozinho do Homem-Aranha. Quando vê-se no videozinho de Homem-Aranha, foi produzido material para inserir ali no contexto de Homem-Aranha homossexualidade, transgenerismo, para as crianças. Por que tem que inculcar na cabeça das nossas crianças o que não lhes é próprio? Porque esse é o plano de Satanás. Decreto de morte moral, decreto de morte espiritual, decreto de morte emocional. Nunca se viu tanto em nosso meio. Crianças deprimidas,
ansiosas, depressivas, tentativa de suicídio, pensamentos de morte. Nossos filhos estão em sofrimento. As crianças estão lotando os consultórios de psiquiatria, de psicologia, aqueles que podem chegar lá. Emocionalmente destruídos. Por que Satanás quer destruir essa geração? Por que Satanás tem tanto interesse em destruir essa geração? Será o mesmo interesse que ele tinha para destruir Moisés? Será o mesmo interesse que ele tinha para destruir Jesus? Será que é o mesmo interesse que ele tem agora, destruir essa geração? Porque é essa geração que vai anunciar Jesus Cristo. Queridos, é a geração dos nossos filhos, que cheia do Espírito Santo, vai declarar Jesus Cristo, vai anunciar a chegada do Senhor. É essa geração. Não são vocês adultos, não somos nós em maior ênfase. O Evangelho, estava vendo agora há pouco, quantos jovens, só jovens aqui na frente, na hora do louvor, um piano, outros cantando, outros tocando. Tinha uma criança tocando violão, adolescente, juvenis. Isso aqui é o reino, na juventude. E quero eu que essa juventude, nos bastidores, em suas casas, no seu dia a dia, sejam meninos e meninas de santificação, sejam meninos e meninas ensinados a amar a Jesus Cristo. Essa geração, são esses pequeninos, são esses bebezinhos que estão de colo ainda, são eles sobre quem virá a profecia de Joel 2. É sobre eles. Venha aqui comigo em Mateus 19. Mateus 19. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. E aqui o Senhor vai dizer assim, o que será aqui? Deixa eu ver se eu abri certo. 19, 14 e 15. 14 e 15. Então, trouxeram algumas crianças a Jesus, para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Porque dos tais é o reino dos céus. Porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Queridos pais, educadores, professores, igreja de Deus, mas sobretudo é família, em nome de Jesus Cristo, consagrem-se ao Senhor, imponham as mãos sobre os seus filhos, orem sobre os seus filhos, façam como Jesus Cristo fez, porque destas crianças é o reino dos céus. Queridos pais, santifiquem-se, busquem a Deus. Queridos pais, convertam-se. Queridos pais, busquem a Jesus Cristo. Queridos pais, creiam em Jesus Cristo. Imponham suas mãos, imponham seu sorriso, imponham seu olhar, se imponham sobre os seus filhos em cuidado e amor, imponham suas mãos, mãos santas, mãos que buscam a Deus, mãos que adoram a Deus. Venham sobre os seus filhos, orem sobre os seus filhos e clamem pela misericórdia de Deus. Salvemos nossos filhos das garras de Satanás. Olhem para essa geração.
É a última geração, eu creio, é a última geração. Mas sabe que muitas vezes nós ficamos muito ocupados com a nossa vida cotidiana, o nosso corre-corre no meio de um mundo tão frenético. Vem comigo, volta algumas páginas, em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Nós vamos ver que no capítulo 17 vai dizer inicialmente da transfiguração de Jesus. Diz que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma outra para Moisés e outra para Elias. E falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Quando Deus o Pai aparece lá no Monte da Transfiguração, então ouve-se a voz de Deus ali no Monte da Transfiguração, e o que ele diz para aqueles homens que acompanhavam Jesus: ouçam a voz de Jesus. Essa mesma voz hoje deve ser ouvida pelos pais, pela igreja. Ouçam o que diz Jesus. Ouçam o que diz Jesus. E eu preciso perguntar para a igreja: vocês têm ouvido o que o Senhor tem dito? Os seus filhos veem a você, pai, a você, mãe, estudando a palavra de Deus? Na sua casa tem culto? Na sua casa tem adoração? Eu sei que tem famílias aqui que são famílias divididas, nem sempre o pai comunga da mesma fé que a mãe, nem sempre a mãe comunga da mesma fé que o pai. Eu sei, mas independente disso, os seus filhos veem você lendo a palavra? Os seus filhos veem você amando a palavra? O que Jesus Cristo diz, você escuta? O que Jesus Cristo diz, você ouve e pratica? Passado mais algum tempo, naquela noite de vigília, está lá Jesus, Pedro, Tiago e João. Mas acontece que ao descer do monte, Jesus disse para que eles não contassem para ninguém. E aí no verso 14 diz assim: quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aí você deve se perguntar: por que eles não puderam curar? Por que será que alguns pais não conseguem ter autoridade sobre os seus filhos? Por que será que alguns pais não conseguem ter autoridade espiritual sobre os seus filhos? Nem moral, nem espiritual. Por que será que alguns pais não exercem autoridade sobre os seus filhos? Mas eu vejo um homem que diz não ter fé suficiente, um homem que apareceu ali no meio da multidão, trazendo um filho endemoniado para Jesus. Um homem se aproxima de Jesus, se ajoelha, diz: Senhor, tenha pena de mim, tenha pena do meu filho, melhor dizendo. Ele tem convulsões, ele sofre muito, muitas vezes cai no fogo, tantas vezes cai na água. Eu trouxe para a igreja
igreja. Eu trouxe o meu filho para a igreja e a igreja não pôde ajudar o meu filho. A igreja não teve autoridade espiritual sobre meu filho. A igreja não libertou o meu filho. Sim, os discípulos eram a igreja de Jesus Cristo. O pai levou aquele menino à presença da igreja, à presença dos discípulos, e eles não tiveram poder para erguer a mão, para impor a mão sobre aquele menino e dar ordem a Satanás para que Satanás abandonasse aquele menino. Eles não tiveram autoridade espiritual. E eu preciso dizer para a igreja que não é programação que vai salvar nossos filhos. Não é programação, não é fazer festa, não é pregação que faz rir, não é aquela balada de crente que precisa, jovem, tem que ser música jovem, e tem que bater, e tem que pular, e tem que gritar, e tem que agitar. Nossos filhos não estão precisando de balada crente. Nossos filhos estão precisando de autoridade espiritual da igreja, dos pais, das famílias. Esse homem vai pedir que os discípulos tenham com sua autoridade espiritual. E você vai me dizer assim: mas David, será que eles tinham autoridade espiritual? Volta só mais algumas páginas, vem comigo no capítulo 10, Mateus 10. Só para a gente tirar aqui uma duvidazinha, que vai que resta uma dúvida. Mateus capítulo 10. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Como é que é? Sim, é isso mesmo que você leu. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus havia dado ou não havia dado poder? Os discípulos, a igreja, tinha recebido de Cristo poder e autoridade ou não? Jesus Cristo deu ou não deu, igreja? Deu. Sim, poder e autoridade sobre espíritos imundos, sobre enfermidades. Jesus Cristo deu autoridade sobre os discípulos. Agora um pai leva um filho à presença da igreja, à presença dos discípulos, dos 9 discípulos que ficaram, ou dos 8, não sei se Judas estava por aí, ou estava fazendo alguma estripulia com o dinheiro do Senhor, eu não sei. 3 estavam lá em cima com Jesus, ficaram os demais lá embaixo. Quando aquele homem chega trazendo seu filho endemoniado, por que os discípulos não conseguiram? Por que foi que acabou a autoridade espiritual? O que aconteceu, queridos? Sabe o que a Ellen White vai dizer? Ela vai descrever melhor esse momento, e ela vai dizer que enquanto Jesus subiu com os 3, os que ficaram lá embaixo começaram a eles mesmos trabalhar sobre os seus desejos, começaram eles a fazer futricas sobre por que Jesus levou aos demais e a eles não. Começaram então a pensar quem seria o maior no reino de Deus, quem seria o que sentaria à direita de Jesus. Eles começaram a falar sobre o que eles pensavam, o que eles achavam. Eles começaram a se dividir sobre política. Eles começaram a se dividir sobre suas vaidades. Eles começaram a se dividir sobre seus projetos. Começaram a ficar muito envolvidos com o que eles pensavam. Ele é o libertador de Israel. Então haverá o rei, e nós seremos os seus conselheiros. Sentaremos à sua direita. Não, mas quem vai sentar sou eu. E eles foram ficando tão envolvidos com suas pendengas, eles foram ficando tão envolvidos com as suas coisas, que Satanás então os prendeu em olhar tanto para eles, olhar tanto para os seus projetos, olhar tanto para o seu próprio eu e as suas vontades carnais, que então eles deram a oportunidade de perder a autoridade espiritual que o Senhor lhes havia confiado.
Faz sentido para você? Por que nós estamos perdendo a autoridade espiritual? Por que nós estamos nos tornando uma igreja frágil? Por que nós estamos nos tornando famílias fracas? Por que nós estamos nos tornando tão comuns e vazios num tempo em que é tão requisitado de nós poder e autoridade para enfrentar as potestades do inferno? Nós somos uma igreja que recebeu do Senhor conhecimento da palavra. Nós recebemos do Senhor conhecimento da palavra. O Senhor, para os últimos dias, nos deu o espírito de profecia. O Senhor nos deu para os últimos dias mais luz, por causa da nossa ignorância, de não atentarmos para a profundidade da palavra. O Senhor, em sua misericórdia, nos deu voz profética para que nos últimos dias nós tivéssemos ainda um lastro maior de orientação para esses dias. E quantos de nós que tem filhos aqui já leu o livro Orientação da Criança? Quantos de nós aqui já leu o livro Educação? Quantos de nós aqui toma o que a voz profética nos ensinou para os últimos dias na educação dos nossos filhos? Qual foi a última vez que os nossos filhos leram, os maiores leram Mensagem aos Jovens? Quem foi que leu para os nossos filhos, adolescentes, pré-adolescentes até, mas os adolescentes, os jovens, quem leu Carta aos Jovens Namorados? Quem é que está pegando a palavra e o espírito de profecia e estudando com esses meninos? Quem é que está abrindo os olhos dessa geração? Será que nós vamos perder essa geração? Nós vamos deixar nossos filhos descobertos de autoridade espiritual? Assim como o Senhor deu poder e autoridade sobre os discípulos, o Senhor tem derramado poder e autoridade sobre os pais, sobre a igreja. E a igreja está falhando, as famílias da igreja estão falhando, e nós estamos vendo nossos filhos abandonando a fé, abandonando a igreja, nossos filhos se perdendo, e nós vamos ficar de braços cruzados, e nós vamos achar que para salvar nossos jovens, ponham músicas animadas, ponham músicas alegres, tomem bateria, vamos fazer avivamento. Isso não é avivamento, isso é maquiagem. Depois que lava a cara, estão perdidos, envolvidos. Quantas vezes eu já falei para grupos de jovens, e meninas se levantam no meio da minha fala quando eu combato o feminismo. Meninas com a cabeça cheia de feminismo. Outro dia eu falei em Belo Horizonte para desbravadores, vários clubes de desbravadores, e eu abri para perguntas. As perguntas dos meninos eram sobre: por que não ser gay? Por que não? E são perguntas legítimas que a gente precisa ouvir. Mas eles não perguntaram de Bíblia, eles não perguntaram da volta de Jesus, ninguém perguntou sobre o Espírito Santo, ninguém perguntou sobre a palavra, ninguém perguntou nada disso. Porque eles estão cheios de embates proposto por esse mundo caído, um mundo que jaz no maligno. Nós precisamos ir ao encontro desses meninos e meninas e levar a eles conhecimento. E muitas vezes a gente pensa, vamos falar sobre estes temas, mas o que mais importa é fortalecer a fé dos nossos filhos na palavra. Desde muito pequenininhos, dar estudos bíblicos. Nossos filhos não estão precoces. Vocês observam que estão cada vez mais precoces? Para namorar, para beijar na boca. Quanto mais novinhos, 4 aninhos, 5 aninhos, já estão inserindo assuntos que não são próprios para as crianças.
do seu filho? Qual a idade do seu filho? Tem 5 anos? Faça a introdução de temas bíblicos, seu filho vai entender. Nossos filhos estão precocemente sendo tentados por temas que são absolutamente contrários à palavra de Deus. Então se apresse e ensine a palavra de Deus para o seu filho. Não é só contar, que Jesus faz milagre. Jesus multiplicou pães e peixes. Abra profecias para os seus filhos. Abra o Daniel, abra Apocalipse. Alguém aqui já leu o grande conflito para crianças e adolescentes? A CPB tem o grande conflito adaptado para a linguagem das crianças. Abram a Bíblia, estudem a Bíblia. Você quer falar, o seu filho tem dúvidas sobre identidade de gênero? Vamos ler o livro de Gênesis, vamos estudar os primeiros capítulos de Gênesis, vamos ensinar o que Deus criou. Essa igreja perde a autoridade. Os pais estão perdendo a autoridade. Os pais estão preocupados se tem dinheiro. Os pais estão preocupados com a carreira. Os pais estão preocupados com a sobrevivência. Sobrevivência é uma coisa, mas quantas mulheres põem os seus filhos para serem cuidados por estranhos? Quantos homens abandonam suas mulheres para cuidarem dos seus filhos sozinhos? Olha o estrago que nós temos por falta de evangelho puro na vida das famílias. Povo de Deus, principalmente quem tem crianças pequenas agora, eu disse que eu sinto muito que tenhamos filhos nesse tempo de agora, mas eu sinto muita alegria que se o Senhor te trouxe para ser mãe e pai nos tempos de agora, é que o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida nos tempos de agora. Mas submeta-se ao Espírito do Senhor, submeta-se ao Senhor. Joel capítulo 2. Perdão, eu vou continuar aqui em Mateus 17, que eu não concluí uma parte que eu ainda quero dizer. Jesus Cristo então vai dizer no verso 17, Mateus 17, 17: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com você? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino aqui. Olha o que ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Tragam o menino aqui. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Se os discípulos estavam muito envolvidos com eles mesmos, se os discípulos estavam muito ocupados, enquanto Jesus Cristo estava no monte com os discípulos em oração aquela noite, no momento da transfiguração, os que ficaram aqui, então, eles não estavam sob o espírito de oração. Se eles estivessem sob o espírito de oração, eles teriam autoridade espiritual para expulsar Satanás daquele menino. Aqueles homens também ficaram e eles não tinham um interesse espiritual que os levasse ao jejum. Nossos interesses, observe as nossas conversas no sábado. Observe quando nós sairmos daqui sobre o que nós vamos falar. Observe sobre quais são os assuntos que conversamos nas horas do sábado. Observe o que você ensina para as crianças no dia de sábado. Essa geração está perdendo o sentido do sábado. Essa geração já não sabe mais o sentido do sábado. Nós não ensinamos para as nossas crianças a beleza do sábado.
E eles ficam o dia inteiro querendo que o sábado acabe, porque eles querem fazer o que fariam se não fosse sábado. Mas nós não ensinamos para as crianças a amarem o dia do Senhor. Durante a semana, nossa casa não é uma extensão da casa de Deus. Durante a semana, quantas horas nossos filhos têm contato com a palavra de Deus? Quantas horas, durante a semana, nós colocamos nossos filhos em contato com a palavra de Deus? Quanto tempo nós gastamos em cultos na nossa casa? Pensa aí, vai fazendo as contas. Agora faz conta de quantas horas na internet nós ficamos. Você, pai e mãe, soma com quanto tempo seus filhos também ficam ali. Observe quantas horas hoje à noite nós vamos gastar assistindo filmes, séries. Observe quantas horas de domingo você vai dizer assim: hoje é domingo, estou de boa. Quantas horas você fica diante de uma tela? Quanto você paga de TV a cabo, Netflix, internet? Mas quanto você ensina seu filho para trazer oferta para a casa do Senhor? O quanto seu filho sabe sobre dízimos e ofertas? O quanto seu filho sabe sobre dedicar a Deus o que se tem? Aí depois nós choramos que os nossos filhos estão abandonando a fé. Na rede, meus filhos já não têm interesse mais pela igreja. Na rede, meus filhos já não querem mais ler a Bíblia. O que já é natural da carne. Nós somos carnais essencialmente. Nós precisamos ensinar nossos filhos a amar a palavra, a ter interesse pela palavra. Nós precisamos juntos como família, para não perdermos a autoridade espiritual. Nós estamos nos tornando secularizados, mundanos, de tanto contemplarmos aquilo que entra pelos nossos olhos e faz mudanças na nossa mente, e a mentalidade dos nossos filhos está se tornando uma mentalidade secular. E não é por outra coisa, é porque o mundo não para de viver, de andar sobre o decreto de morte que está sobre a vida dos nossos filhos, e nós estamos dormindo. Nós pensamos que trazer nossos filhos uma vez à igreja vai fazer alguma diferença para a vida espiritual desses meninos. Não vai. Porque nós semeamos uma sementinha num dia, num momentinho, depois os deixamos livres e vem um passarinheiro e um pássaro diabólico para destruir o que foi plantado. O laço do passarinheiro para nossos filhos colocarem os pés e serem destruídos. Querida igreja, queridos pais, homens e mulheres, e aí eu disse para vocês virem aqui comigo no livro de Joel. Joel, você sabe bem o que eu vou ler. E nós vamos aqui lembrar mais uma vez o que Jesus está dizendo sobre das crianças são o reino dos céus. O que vai vir sobre os nossos filhos? O que está posto sobre essas crianças? Capítulo 2, verso 28. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, sobre toda a carne. O Espírito Santo será derramado, e os filhos e as filhas de vocês farão o quê? Profetizarão. Os seus velhos sonharão, e os seus jovens farão o quê? Terão visões. As crianças profetizarão, os jovens terão visões, os velhos que têm menos forças sonharão, mas estarão imbuídos do Espírito Santo.
servos, as servas, derramarei sobre elas o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, nossas crianças profetizarão. Mas o que essas crianças vão profetizar? Do que elas vão falar? Se a mente delas está cheia de TikTok, de dancinhas, de musiquinhas. Outro dia eu cheguei na casa da minha sobrinha. Ela tem 5 anos. Eles não são da igreja, assim, conhecem, frequentam, visitam. Aí a mãe tem levado a menina na escolinha. E olha que interessante. Eu cheguei lá e ela começou a cantar uma musiquinha para mim. E eu disse assim, que musiquinha é essa? Quem canta? Aí ela disse, Rapunzel. Eu disse, você já falou de Jesus para Rapunzel? Ela disse, ainda não, mas eu vou pegar a Bíblia. Correu, pegou a Bíblia e começou a contar para mim a história de Moisés. E aí no final da história de Moisés, ela, sabendo o final da história ali na Bíblia ilustrada dela, aí ela diz assim, e eles foram felizes para sempre. De tanto que ela escuta uma coisa e outra, ela sempre escuta contarem para ela as historinhas que terminam com e foram felizes para sempre. Aí alguém vai e conta a história de Moisés, conta as histórias bíblicas para ela, mas a criança fica entre uma coisa e outra. Do que nossos filhos vão profetizar? Daquilo que mais está cheio o seu coração. Do que nossos filhos vão profetizar se a palavra não é ensinada, se não é ensinado ao nosso filho a amar a Jesus e amar sua palavra? Meus queridos, a coisa que eu mais tenho pressa na vida é que Jesus Cristo volte. A coisa que eu mais tenho pressa na vida é de ver o batismo do Espírito Santo sobre a igreja, sobre mim, sobre minha família, sobre a igreja. Nós precisamos viver um reavivamento tal que contagie as nossas crianças, que os meninos e as meninas queiram muito ver Jesus, queiram muito ser profetas, queiram muito pregar, queiram muito anunciar Jesus e não tenham medo. A minha primeira filha, quando morreu, eu era muito jovem. Eu esperei que o Senhor ressuscitasse a minha filha da UTI. Eu orei muito, eu clamei muito para o Senhor tirar minha filha da UTI. Mas ela morreu. E muitas vezes, quando eu estou pregando sobre milagre, eu falo sobre crer em milagre. Eu creio muito em Jesus. Já me perguntaram assim, você crê tanto em milagre e a sua filha não saiu daquela UTI com vida? Sua filha ficou em coma, sua filha morreu ainda tão pequena, e você não viu o milagre. E eu digo, eu vi o milagre. A minha filha morreu e eu vejo o dia em que Jesus Cristo vai ressuscitar a minha filha, e aquele milagre vai ser tão grande, que nunca mais ela morrerá outra vez. Eu creio em milagre. Não é porque a minha filha morreu que eu não creio em milagre. Eu creio mais do que nunca. Eu creio em milagre. E eu creio que uma geração que está sob um decreto de morte, essa mesma geração está sendo levantada no meio de nós pelo decreto de vida do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo conta com uma igreja, conta com uma família cheia do Espírito Santo. Converta-se, pai, converta-se, mãe, converta-se, família, converta-se, igreja. Tem uma geração debaixo de um decreto de morte, e nós não podemos cruzar os braços e esperar a morte chegar sobre os nossos filhos. Nós precisamos viver esse milagre do Espírito Santo vindo sobre os nossos filhos, para que eles profetizem. Eu não tive esse prazer de ver a minha filha sair da UTI, mas eu posso ter a alegria de ver muitos adolescentes, muitos jovens, muitas crianças. Quando eu prego, eu sei que o Espírito Santo fala ao coração delas também, como pode falar ao seu coração. E não são poucas as vezes que um adolescente me diz, Darleide, o que você falou
tia, o que você disse, eu entendi. Eu vejo jovens sendo ressuscitados, espiritualmente estavam mortos, e quando você prega de Jesus Cristo, quando você mostra Jesus Cristo, quando você desnuda as ciladas de Satanás e apresenta Jesus Cristo com autoridade espiritual, com muita oração, com muito jejum, nós veremos nossos filhos consagrados, nós veremos nossos filhos aqui no altar do Senhor servindo para a glória de Deus, servindo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a minha filha morre, e depois eu fico grávida, nasce a minha segunda filha. A minha primeira filha nasceu no dia 1º, um dia de domingo, às 5h56 da manhã. A minha segunda filha nasce no dia 1º, um dia de domingo, às 5h56 da tarde. O Senhor me deu outra filha. Quando a minha filha tinha 13 anos, ela foi para a sua primeira missão Caleb. Foi desbravadora, foi aventureira, foi desbravadora. Com 13 anos, ela foi para a missão Caleb em Recife. As minhas amigas e amigos diziam assim: mas Darleide, ela tem 13 anos. Só com 15 anos, quem sabe? Não, Darleide, sua filha única. E eu disse: eu não tenho filha para mim. Eu tenho filha para o reino de Deus. Eu não tenho neném para ninar, para ser meu. O Senhor me confiou para ser para a glória dele. Minha filha foi fazer missão na Amazônia. E aqui estou dizendo para os pais: não precisa na Amazônia, não precisa ir tão longe se você não puder, se não for assim para você. Mas ponha seu filho para ser missionário. Invista em seu filho ser missionário. Tudo que tiver na igreja, ponha para se envolver. Tudo que a igreja oferecer, se envolva também você. Nossos filhos, ou eles serão missionários, ou eles serão mundanos. Ou eles serão missionários, ou eles estarão perdidos. É médico seu filho para ser médico? Um médico missionário. Seu filho vai ser o quê? Vai ser um empresário para a glória de Deus. Vai ser o quê? Mecânico? Não tem problema, vai ser o melhor mecânico daquela oficina. E lá ele vai ser um missionário para a glória de Deus. Ninguém vai sair daquela oficina sem ouvir de Jesus Cristo, sem saber de Jesus Cristo. Só de olhar para um filho seu, o Espírito Santo vai transbordar. Ponha seu filho para ser missionário. Se ele não for missionário, ele vai se perder. Depois de algum tempo, minha filha foi estudar fora. Vai estudar inglês. Estudar inglês. Vai estudar inglês não, vai estudar inglês para ser missionária. Quando ela estava lá, ela mesma liga para a gente, depois de uns meses, e ela diz assim: eu posso ir para o Líbano? Eu disse: mas o que se faz no Líbano? Aprender inglês no Líbano? Não faz sentido. E ela disse: mas é que eu vou para o Líbano, aprender inglês no Líbano, e eu vou conhecer outro campo missionário. Eu disse: vai, já devia ter ido. Eu e o meu marido, claro. Estuda no Líbano. Um dia ela liga e diz assim: posso ir para a Índia? Sozinha, com uma mochila nas costas, uma menina. Índia não, Índia não, Índia não, não, Índia não, Índia não. Lá no Novo Tempo, meus amigos que souberam disseram: Darleide, Índia não, é muito perigoso, é uma menina. Como ela vai chegar em tal lugar, de lá ela vai pegar um trem, aí ela vai encontrar um pastor numa estação que ela não sabe quem. E meu marido ficou assim: mas filha, Índia. E ela disse assim: não foi para isso que vocês me criaram? Eu vi meu marido em silêncio, eu também não tinha o que dizer. Minha filha foi para a Índia. Tipo, ali um mês e alguma coisa, servindo na Índia. Voltou para casa falando inglês? Voltou. Mas a minha filha voltou para casa com um espírito missionário que eu digo: meu Deus, que esse nunca se aparte. Minha filha hoje mora na Alemanha, em Munique, já tem 5 anos. E você pensa: meu Deus, Europa, igreja na Europa, né, Keisa? Ai, né, Igor?
filha está lá há 5 anos. O marido dela, quando eles foram para lá, eles foram para ser pastores de 2 igrejas. Depois ele pediu licença, ele está fazendo agora, terminando o mestrado para fazer o doutorado, ele pediu licença do pastorado. Mas até hoje minha filha, apesar de estar na Europa, tem mantido os princípios, tem mantido a verdade, tem mantido o desejo e a missão de servir a Jesus. Nós somos uma geração que mais do que nunca estamos sendo chamados para ensinar nossos filhos a viver em Babilônia. Não se esqueça disso. Mas nós, como pais, precisamos de autoridade espiritual. Nós precisamos viver debaixo da autoridade de Deus. Eu sinto falta de famílias mais consagradas. E aí todas as vezes que eu sinto falta de conhecê-las mais, o Senhor me mostra pessoas que têm vivido o propósito. E essa igreja está cheia de gente que vive o propósito de apresentar os seus filhos para a glória de Deus. O Espírito Santo está se movendo, o decreto de vida está se movendo. E eu, em nome de Jesus, junto com os meus irmãos, junto com os nossos filhos, junto com estas crianças, nós veremos Jesus Cristo na glória do céu. Veremos como uma menina de 15 anos, que no tempo dos mártires, uma menina de 15 anos foi levada à morte. E ela só escaparia da morte se ela abrisse mão de ser uma jovem virgem. E ela disse: você pode matar o meu corpo. 15 anos, mártir, que dando a vida por Jesus, ela disse: você pode ferir o meu corpo, você pode matar o meu corpo, você pode tirar a minha virgindade, você pode me matar, mas o meu espírito é do Senhor. E aos 15 anos de idade ela foi morta. Entre tantos mártires, nós temos muitos jovens, muitos meninos e meninas que deram a vida por Jesus. Tem uma outra mulher, Perpétua, que ela, quando aceitou a Jesus, ela viveu um amor tão grande por Jesus, que mesmo depois que ela teve um filho, mas ela foi presa, e ela estava prestes a ser morta, se ela não negasse o nome de Jesus. Eu estou falando do tempo da Inquisição, eu estou falando do tempo que os cristãos eram perseguidos e mortos, e aquela mulher com seu filho no colo foi visitada pelo seu pai na prisão, e ele disse para ela: abandone esse Jesus, abandone esse Jesus. Filha, você tem um filho no colo, abandone esse Jesus. E aquela menina, aquela jovem mulher com um menino no seu colo, um bebê no seu colo, ela disse: pai, o que é isso? Ele disse o objeto que tinha lá, era um jarro. E ele disse: é um jarro. E ela disse: isso é um jarro, eu sou cristã. Isso aqui não muda a sua natureza de ser o que é, como eu não posso mudar a minha natureza, eu sou cristã. O seu filho foi tirado do colo, e ela deu aquele filho para uma mulher piedosa cuidar. Mas nem mesmo amor pelo próprio filho a impediu de dar a vida por Jesus. E ela foi levada à morte, e ela foi posta ajoelhada, e o seu algoz estava bem do seu lado, e ele tinha uma espada afiada para degolá-la, e ele estava sem jeito, ele não soube ao certo como fazê-lo, talvez pela santidade no semblante daquela mulher, talvez pela coragem daquela mulher dar a vida por Jesus Cristo. Ela mesma pegou na folha da espada, e aquela mulher chamada Perpétua, jovem, mãe, tendo dado seu filho para alguém cuidar, mas se esse era o preço de ela amar Jesus, ela pega na folha da espada daquele algoz e diz: é aqui que você vai cortar, é aqui. Nós somos pais e mães de uma geração que uma hora dessas vai dizer a mesma coisa: é aqui. Só que não é aqui, é aqui. É aqui que o diabo quer afetar, é aqui que o diabo quer destruir nossos filhos, é aqui que ele quer mentir para os nossos filhos. Mas os nossos filhos vão te dizer: aqui eu tenho Jesus, aqui eu tenho a palavra, aqui eu tenho o Espírito, aqui eu tenho a mente de Cristo, é aqui que eu tenho a paz de Cristo. E se preciso for por Jesus, eu vou morrer, eu vou
radical, quando sair a perseguição nesses dias vindouros, são nossos filhos que vão precisar resistir à fé. São esses filhos que vão profetizar, são esses filhos que vão contar da verdade, são esses filhos que vão resistir ao diabo. Não é musiquinha alegre, não é bate-bate, não é frufru, não é programaçãozinha que vai manter nossos filhos na igreja. Não é isso que a gente tem oferecido para os nossos filhos. Conversinha, púlpitozinho acariciado, pecadinho acariciado, passadinha de pano. Ninguém mais fala de virgindade, ninguém fala mais de santidade, ninguém mais fala. Deixa ser, o que importa é ter Jesus no coração. E nós perdendo nossos filhos para as ideologias imorais desse mundo maldito. Isso não é de todo maldito, é pela presença de Cristo na sua igreja, no seu povo. É aqui, ó, é aqui. E é aqui que é aqui que você tem a palavra de Deus. Aquela palavra que me dizia quando eu enterrava minha filha bem cedo, um sábado de manhã, eu enterrando a minha filha. E o Senhor me lembrava: ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. E eu vivo para ver a volta de Jesus e a minha filha sendo tirada do túmulo. Eu vivo para ver a volta de Jesus. Eu não estou aqui para vocês dizerem que vocês gostaram do meu sermão. Eu não estou aqui para vocês dizerem, como ela prega. Eu não estou aqui para fazer nenhuma propaganda sobre mim. Eu não estou aqui por outra coisa. Saiam daqui levando a palavra de Deus. Saiam levando aquilo que o Senhor lhes entregou. Eu não quero nada para mim. Aliás, eu só estou aqui porque Jesus Cristo me levantou. Eu não seria ninguém. Eu seria uma menininha lá em Juazeiro do Norte, pagando promessa para o Padre Cícero. Eu estaria lá até hoje e ninguém saberia de mim se não fosse Jesus. Não fui eu quem se ofereceu para estar na televisão, para estar no rádio ou estar aqui pregando a vocês. Se foi Deus quem me levantou, você pode não ser tão simpático a mim, pode ser que você não seja tão querido comigo e diga, eu esperava outro sermão, eu esperava que ela me dissesse outra coisa nessa manhã. Talvez você esteja inconformado, talvez você esteja incomodado. Eu quero mesmo é que o Espírito Santo incomode você. Eu quero mesmo é que a palavra de Deus incomode você, mas não cairá sobre mim o sangue daquele que se negar a ouvir ao Senhor. O dever do pregador é entregar a palavra. E o que o Senhor está dizendo à igreja: volte-se ao Senhor nosso Deus, porque você e a sua casa serão pedidos naquele grande dia. Onde estão vocês? O que eu estou dizendo para a igreja, eu digo isso, mas eu me sinto muito amada por vocês, viu? Muito amada. Mas é só para dizer que o que mais importa não é se eu sou amada, é se a palavra de Deus é amada, é se Jesus é amado, e se a igreja acorda para a verdade do tempo presente, para se dar conta de um decreto de morte sobre os nossos filhos e buscar em Cristo o decreto de vida para salvar nossos filhos. Ao amado de minha alma cantarei, fica bem cantar louvores a Jesus, como sóis de intensidade em plena luz, qual a glória do amar eu cantarei. Por que tudo isso? É Jesus, razão maior de eu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, sem jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas não esmorecer. Tudo isso por quê? Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da
vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu para sempre, amado meu, amado.